Concedo a palavra ao deputado Flávio Bezerra, PMDB, Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, eu quero aqui informar em primeira mão que no mês de janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, estarei visitando todas as comunidades de pesca do nosso Ceará, os principais portos de pesca, e desde já eu peço aos senhores pescadores, marisqueiras, que já procurem as lideranças, procurem as colônias de pesca, para que sejam formuladas as reivindicações, ou seja, façam abaixo-assinado pedindo pela pesca para no ano 2008. E assim, ao passar nesse porto, eu tomarei em minhas mãos os seus pedidos, trarei aqui para Brasília, e assim teremos uma pauta de trabalho para o ano de 2008, para que haja uma renovação, sucesso para a pesca nesse próximo ano. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra agora, no grande expediente, ao deputado Flávio Bezerra, do PMDB do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, marisqueiras e pescadores, hoje eu subo aqui nessa tribuna para falar de uma defesa em relação à aposentadoria do pescador artesanal. A proposta de emenda à Constituição, a PEC de número 107 de 2007, da minha autoria, que foi apresentada dia 26/6 do corrente ano. Essa PEC encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, tendo parecer do relator, o deputado Paulo Maluf, pela admissibilidade. A referida proposta pede a redução do tempo para a aposentadoria do pescador artesanal que exerça suas atividades em regime de economia familiar, passando para 55 anos de idade se homem e 50 anos de idade se mulher. Essa iniciativa surgiu dos diversos pedidos das comunidades litorâneas cearenses, que vivem da pesca, e onde se observa que nos meses de junho a outubro os ventos são muito fortes. Os trabalhadores do mar precisam ter força e energia para controlar a embarcação. E é nesse momento que o pescador com mais de 50 anos é rejeitado, pois se encontra sem forças e os outros pescadores não querem levá-lo para o mar. Quero lembrar que esse pescador que é rejeitado já gerou muitos produtos de alimento e riqueza para o nosso país. Além do mais, o desgaste do pescador jangadeiro é muito grande, pois tem que levantar no ombro um mastro grande e pesado. A tranca tem de ser de 8 metros e gera um desgaste orgânico enorme. O pescador tem que permanecer de 8 a 10 horas em pé por dia, com 15 quilos de chumbo na mão, pois a jangada totalmente artesanal, o local de pesca onde se pesca o sirigado. Então nós temos no Mucuripe pescadores pescando a 40 milhas da costa, em cima de jangadas, e nessas jangadas não dispõem de maquinários porque é totalmente artesanal, para que o anzol chegue até o fundo do mar numa profundidade de 100 metros, 120 metros, 150 metros, numa correnteza de 2 nós, 3 nós, até 6 nós. Então é necessário o peso, o chumbo tenha 10 quilos, 15 quilos. Então, imaginemos a condição do pescador segurando aqui uma linha na mão, que só o peso da chumbada pesa 10 quilos. Isso já é um desgaste enorme oferecido a esse pescador artesanal. Vossa Excelência permite, nobre deputado Flávio Bezerra. Com a sua ilustríssima, que eu tenho certeza que vai enriquecer o nosso discurso. Deputado Flávio Bezerra, Vossa Excelência tem-se constituído um defensor permanente da classe dos pescadores do país e, de forma particular, do Nordeste brasileiro. Vossa Excelência vivencia um sentimento dos mais nobres
essas dificuldades enfrentadas pela categoria e sabe fazê-lo brindando a todos nós com a precisão de dados, de detalhes, enfim, que mostram à saciedade que Vossa Excelência, de fato, tem esse vínculo permanente com a classe dos pescadores brasileiros. E eu me permitiria relembrar nesse instante que ainda menino, eu recordo o raid empreendido entre Fortaleza e o Rio de Janeiro por 4 bravos pescadores, o Jerônimo, o Tatá, o Manel Preto, o nosso Jacaré, enfim, aquelas figuras que fizeram uma verdadeira epopeia, se transformando em uma legenda de luta em favor da causa dos trabalhadores. E naquele momento, nobre deputado Flávio Bezerra, eles foram de Fortaleza ao Rio de Janeiro, na fragilidade daquela embarcação, a busca de direitos que estavam sendo postergados àquela categoria. Portanto, Vossa Excelência, na tribuna desta casa, quando volta a discutir com essa ênfase que caracteriza a sua atuação no plenário, eu desejo me regozijar por essas suas seguidas posições aqui assumidas e fazer votos no sentido de que, no menor espaço de tempo possível, todas as aspirações dos pescadores do Nordeste e do país como um todo sejam acolhidas pelo governo, porque essas postulações são justas e merecem concretização imediata. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Mauro Benevide, o nosso eterno senador. Com as vossas palavras só vem a enaltecer e reforçar o nosso sentimento para com aquela classe mais humilde. Então, o pescador, ele, na jangada, chega a passar de 8 a 10 horas, a 15 horas, trabalhando com a linha, um anzol para sustentar a sua família. Quero ressaltar ainda o sofrimento dos pescadores no município de Camusim, no meu Ceará, pois os pescadores que são boteiros, que trabalham em botes, nós chamamos no Ceará de bastardos. Os bastardos são navegações com velas tradicionais, velas latinas, ainda oriundas, herança nossa dos portugueses. Então, barcos totalmente tradicionais, com a medida de 14,70 metros de comprimento, barcos com a medida de 14 metros. Imagina, Brasil, você que é marítimo, você que gosta do mar, você que entende um pouco de navegação, imagine você um barco artesanal de 14,70 metros de comprimento, movido a sua propulsão totalmente à vela, totalmente artesanal, sem nenhuma máquina. Então, no momento da navegação, no momento de sair de um local para outro determinado ponto de pesca, o trabalho que o pescador tem em cima de uma embarcação como esta. E o interessante é que esses bravos pescadores da nossa cidade de Camusim ficam 25 dias no mar, sem comunicação, sem rádio, sem energia, apenas com as luminárias próprias do seu próprio barco. Então, eu venho aqui a pedido deste próprio povo, que dizem: deputado, lute por nós, lute por nossa aposentadoria, lute porque é uma causa justa. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de emenda à Constituição Federal que apresentei tem o objetivo de reduzir em 5 anos a idade mínima necessária para a aposentadoria do pescador artesanal no regime geral de providência social, que exerça suas atividades em regime de economia familiar. Ou seja, essa categoria profissional passa a ter direito à aposentadoria ao completar 55 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. Nós temos um problema, o que difere o pescador artesanal do pescador industrial. Na lei atual, fala da tonelagem bruta da embarcação. Então, uma navegação de 10 toneladas para cima,
ela é industrial. Uma embarcação de 10 toneladas para baixo, ela é artesanal. Nós temos encontrado dificuldade para esclarecer aos senhores o seguinte: esse pescador artesanal, velejador, que trabalha em barcos a velas, como no caso do nosso Ceará, a tradicional jangada. O jangadeiro, ele tem já a sua força, a sua disposição, ele encontra-se em um estado de desgaste orgânico desde que põe seus pés sobre aquela navegação. Então, dorme molhado, muitas vezes dorme no cabo, dorme no banco da jangada, para tirar dali do mar, de onde ele está, a sobrevivência para a sua família. Vossa Excelência, tem a parte. Boa tarde, deputado Flávio, meu presidente. Eu venho lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e fico muito feliz de ver alguém com a autoridade que você tem, o conhecimento que tem da questão da pesca, de fazer essa análise e deixar a minha solidariedade, pois poucos sabem e poucos conhecem o que um homem ou uma mulher da área da pesca, mas fundamentalmente aqueles que vão mar adentro, como estão fisicamente aos 55 anos de idade. Então, lhe parabenizo pela sua sensibilidade. A questão da pesca artesanal no Brasil está muito mal resolvida. Nós temos que ter a atenção devida. A pesca industrial, genuinamente brasileira, tem dificuldades, mas nós estamos sofrendo a dilapidação pelos navios indústria que invadem o território nacional nas suas águas e fazem verdadeiras chacinas, levando toda a nossa fauna aquática, industrializando tudo, deixando praticamente nada, e o nosso pescador, além de sofrer essa concorrência desleal e desonesta, sofre as consequências de não ter dos nossos governos a atenção necessária e a devida proteção. Portanto, lhe parabenizo pela sua sensibilidade, me ponho à disposição de Vossa Excelência de caminhar juntos nessa luta, pois embora não seja de profissão da área da pesca, mas eu tenho na minha cidade um dos maiores portos pesqueiros do Brasil, que não tem jangada, mas que tem uma pesca artesanal imensa e que está sofrendo as consequências desse maltrato, desse descuido e dessa falta de atenção. Muito obrigado, Vossa Excelência. E estamos também ao conhecimento do grave acidente que aconteceu na bacia do Rio Simos, onde desempregou vários pescadores ali no Rio Grande do Sul. Então, eu quero, senhor presidente, concluir para falar dessa diferença do pescador industrial para o pescador artesanal. Então, veja bem, vamos colocar que tem de ser mais estudado, tem que ter mais debate sobre esse assunto. Eu estou falando do homem que trabalha no barco à vela. A jangada, quando vai mudar de bordo, tem que se levantar o mastro para colocar o furo, o mastro no outro furo ali na carlinga. O que é que acontece? O pescador tem que levantar um peso de aproximadamente 200 quilos. Quando o barco está afundeado, a jangada está afundeada, que vai levantar para ir para outra pescaria, o pescador artesanal jangadeiro tem que puxar a poita no braço. E após puxar toda aquela poita, quando o barco fica a pique, tem então de levantar a fateixa. E essa fateixa, dependendo do tamanho da jangada, ela pesa 50 ou 70 quilos, puxado para cima por um só homem. Então, onde fica as vértebras, onde fica a musculatura lombar deste cidadão que não tem repouso? Por isso, o desgaste orgânico concentrado em uma força, digamos assim, uma força exagerada que o pescador faz para se manter na sua atividade, leva ele a ter um desgaste orgânico descomunal. Que acontece hoje em dia na moda, todos vão para a academia, todos falam de esporte. Eu, como professor de educação física, quero dizer, a energia se obtém com alimentação e repouso. Então, todos que fazem corrida, fazem fitness, fazem academia, fazem ginástica, têm que dormir,
para que no outro dia o seu corpo, as suas energias, e se alimentar também, para que no outro dia o seu corpo esteja restabelecido, para que ele possa voltar então à atividade física a qual pratica, seja o esporte, seja a caminhada, seja a academia. E o pescador? Noite e dia molhado, recebendo o vento frio, a brisa fria, não tem uma alimentação adequada, porque eu venho aqui a dizer, é peixe, farinha, água e peixe e rapadura, porque não tem outra coisa. É assim que vivem os nossos irmãos, bravos homens marítimos do Nordeste. Então, é necessário a atenção dos senhores. Eu peço, senhoras e senhores deputados, que sejam favoráveis ao parecer, dando a essa classe profissional essa atenção. Agora, quando se fala pescador artesanal, aí nós temos os pescadores artesanais que pescam em barcos de alumínio com motor de polpa. Todas as noites aquele pescador dorme com a esposa dele. Todos os dias ele vê os seus filhos. Mas o jangadeiro não. Mas o bote lá do Camusim, o pescador do bote do Camusim, não. Porque passa 25 dias no mar, incomunicável com a sua família. Daí vocês já devem ter observado, passando algum dos senhores próximo a uma comunidade pesqueira, em pleno dia de semana, um pescador bebendo, um pescador brincando, e você talvez tenha interpretado, olha um vagabundo, mas alto lá. Ali está um homem responsável, um pai de família. Simplesmente naquele dia, é o dia de folga dele, depois de ter passado 10 dias, 15 dias ou 25 dias no mar. E aquele dia que ele chegou em terra, vendeu o peixe e ele ali estava brincando, tomando a sua cerveja, tomando a sua caipira, brincando ali, que é costume natural da nossa terra. Então ali ele foi mal interpretado. Mas precisamos ter uma atenção melhor ao nosso pescador, porque veja só, o descaso em que se encontra a pesca artesanal, produtora de 65% da produção de pescado do nosso país. Precisamos de uma atenção melhor para esses homens. Precisamos de uma adequação maior para os novos barcos, novos sistemas de pesca artesanal, aproveitando assim essa grande energia que nós temos, o vento que predomina em todas as praias do nosso Nordeste. Para terminar, então, além do mais, o desgaste do pescador jangadeiro é muito grande, pois tem que levantar no ombro um macho muito grande e pesado. A tranca tem cerca de 8 metros e gera um desgaste no ombro do pescador. Quero ressaltar ainda o sofrimento desses pescadores, lembrando que a Carta Magna, no seu artigo 201, no parágrafo 7º, no inciso 2º, reduziu em 5 anos o limite de idade para requerer a aposentadoria no regime geral de providência social. Benefício esse concedido ao produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Assim sendo, o pescador artesanal passou a se aposentar aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. O pescador artesanal muito contribuiu para o desenvolvimento do país. Seu trabalho exige atividade física intensa e constante. Sofre exposição habitual e permanente ao sol e ao mar, levando as doenças relacionadas às suas atividades, tais como o câncer de pele, problemas visuais, envelhecimento precoce, problemas de coluna e nas articulações. Trata-se, portanto, de atividade penosa e a subtrair precocemente a sua capacidade laborativa, sendo raro um pescador com mais de 50 anos de idade em plena atividade laboral. Com relação às doenças mencionadas, ressaltamos os problemas com a coluna, que começam quando o pescador sobe na jangada até o último dia, quando ele chega no porto. Sendo assim, os riscos para a saúde e a ocorrência de doenças relacionadas ao trabalho tem maior prevalência nos pescadores artesanais em regime de economia familiar, em virtude da natureza de trabalho e das condições desfavoráveis em que é exercido comparado aos demais trabalhadores. Ressaltamos ainda que o pescador artesanal
não recebe adicional noturno, adicional por insalubridade, adicional por periculosidade, férias, nem 13º, fazendo-se assim justo o direito de requerer a aposentadoria com a redução de 5 anos. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Antes de passar a palavra ao nobre deputado Nilson Mourão, do PT do Acre, eu quero apenas fazer uma leitura do ato da presidência da Câmara dos Deputados. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno, essa presidência decide criar a comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 10A de 1995 do deputado Ademar de Barros Filho, que modifica o artigo 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo, criando o sistema distrital misto. A comissão será composta por 17 membros titulares e de igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno. Brasília, 12 de novembro, Arlindo Quinalha. Nos termos do artigo 2º, nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno, essa presidência decide criar comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 75A de 2003 do Senado Federal, que altera o inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal, destinando o percentual